Bom, naturalmente que 2020, quer para qualquer responsável político, quer para qualquer empresário, para qualquer família, para qualquer dirigente associativo e das respectivas instituições, não foi um ano que ninguém conseguisse fazer aquilo que pretendia fazer. Portanto, todos aqueles que eram os nossos sonhos, os nossos desejos, fossem eles pessoais, familiares, profissionais, económicos, políticos, a todos os níveis, foram completamente ultrapassados por toda a crise de pandemia provocada pelo novo coronavírus. Agora, creio que a medição da nossa capacidade pessoal, a nossa capacidade de resiliência, de esforço, a nossa forma como nós nos posicionamos perante a vida e perante o mundo, também é colocada à prova nos momentos difíceis. E creio que o momento que nós estamos a passar colocou-nos à prova de forma muito dura, ou provavelmente tão dura como nunca pensamos nas nossas vidas pessoais. E creio que aqui chegados e no momento em que falamos, portanto aqui a meados do mês de janeiro de 2021, por tudo aquilo que passamos desde março de 2020 até à data corrente, creio que, efetivamente, naquilo que concerne ao Conselho da Praia da Vitória, demos uma boa resposta e demos um bom exemplo. E quando estou a falar disso, não estou a dizer que a Câmara deu um bom exemplo, estou a falar em termos globais da sociedade, todo o Conselho. Todos nós em conjunto, pessoas, famílias, instituições, associações, empresários, creio que temos dado uma boa resposta. Temos mantido, de alguma forma, um respeito bastante considerável quando é necessário confinar, quando é necessário fechar, temos efetivamente fechado. E também quando é necessário abrir e dar confiança à economia, temos o feito. Temos mantido um registro de casos mais ou menos regular, com alguns picos, mas nunca além da naturalidade, daquilo que é, digamos, natural e a condicionar do tempo do Serviço Regional de Saúde. E aqui chegados também, temos para já a felicidade de não contar com nenhuma vítima mortal no nosso concelho. Portanto, creio que este foi o principal objetivo de 2020, quando a situação de pandemia começou. Portanto, creio que os nossos sonhos, os nossos desejos de dia 1 de janeiro foram completamente alterados, alguns no mês de março, quando a situação de pandemia começou, e creio que desde março a principal preocupação de qualquer responsável político, de qualquer responsável comunitário, de uma instituição, de uma associação, de uma empresa e também de todas as famílias, é salvaguardar a saúde de todos nós. Esta é a principal preocupação e, de seguida, dar dinâmica social e económica àquela que for suficientemente possível no quadro de segurança. E creio que, agora sim, falando da Câmara Municipal, creio que a Câmara Municipal deu boa resposta neste sentido. Tanto é que fomos suficientemente rápidos, suficientemente céleres e eficazes na disponibilização de um conjunto de medidas bastante alargado em todo esse período. Ainda hoje temos um conjunto de medidas em vigor até final do primeiro trimestre, até final de março de 2021, que naturalmente também no devido tempo será reavaliado, porque é fundamental também darmos aqui não só uma ação de apoio a quem precisa, nomeadamente do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social, mas é fundamental também darmos uma mensagem clara de confiança, uma mensagem de que é possível salvaguardar a saúde pública de todos nós e, simultaneamente, garantir a sustentabilidade das instituições, da economia e da nossa vida cotidiana. Ou seja, o que me está a querer dizer é que de um plano que tinha em janeiro, eh, seria um plano de obras, de novas infraestruturas, de intervenções mais alargadas, que no fundo é o trabalho que as câmaras vão fazendo, que é melhorar as condições infraestruturárias do respectivo concelho, das freguesias. Houve de repente que virar uma agulha e deixar isso para segundo plano, no sentido de apoiar a economia, apoiar as empresas e de apoiar socialmente quem estava necessitado. Sim, sem dúvida. Portanto, sem dúvida que chegados a março de 2020, a urgência, a necessidade era efetivamente lançar mão de meios de fundos para apoiar diretamente famílias, empresas
e associações. Recordo, por exemplo, mesmo em meados do mês de março, quando as IPSS defrontavam-se com a dificuldade de aquisição de material, portanto, no mês de março era muito difícil adquirir máscaras, portanto, as máscaras que hoje nós compramos com alguma facilidade estavam completamente esgotadas, portanto, mesmo da Associação Humanitária de Bombeiros, e, portanto, era necessário rapidamente fazer chegar recursos financeiros para que, na disponibilidade no mercado, as IPSS com estruturas residenciais especiais para idosos fizessem logo resposta. Nós criamos logo uma linha de apoio de 100 mil euros para essas IPSS. E, portanto, esse é apenas um exemplo, desde os descontos que fizemos na fatura da água para todas as famílias do Conselho da Praia de Vitória, os apoios às creches e aos ATLs da rede municipal, desde também os apoios às empresas com isenções na fatura da Praia em Bento, todo o apoio social de forma bastante alargada que foi feito. E isto é fundamental percebermos porque nós temos que fazer sempre uma avaliação a cada um dos momentos quando tomamos as medidas. E aquilo que nós passamos do mês de março para cá, mudou completamente as nossas vidas e claro que mudou as prioridades. Portanto, as nossas prioridades têm que ser a salvaguarda dos nossos mais frágeis, e aqui falo em especial dos nossos idosos que estão em estruturas residenciais para idosos, mas também os idosos que estão com o apoio das IPSS, portanto, ao nível do Serviço de Apoio ao Domicílio, mas todos aqueles que, não estando com nenhum apoio direto às IPSS, têm idade, fazem parte de grupos de risco e estão nas suas habitações e que merecem esse nosso apoio. E, de todo modo, também o apoio à economia. Há uma questão que tem sido debatida muito em termos nacionais nos últimos tempos, que é o confinamento versus a situação económica. É verdade que temos que confinar quando é necessário confinar, mas também é necessário darmos dinâmica à economia quando é possível, em segurança, dar dinâmica a essa economia. Porquê? Porque sem economia não há emprego, não há riqueza. Se não houver riqueza, não podemos também manter o serviço de saúde e o serviço de apoio aos nossos idosos. Portanto, é fundamental preservarmos todos os itens obrigatórios da nossa vida comunitária. Doutor, há um assunto que, e se calhar isso permite-nos fazer aqui uma pequena transição para 2021, porque ele começa o seu caminho, eu não diria que começa o seu caminho, começa a consolidar-se em 2020, mas conclui-se em 2021, que é a questão dos terrenos do bairro de Santa Rita. Portanto, esse foi um projeto que o senhor abraçou, que este Executivo abraçou. Ele tinha muitos anos, muitos avanços e muitos recuos. De repente encontrou-se um caminho. O ano passado foram dados os passos mais significativos e este ano conclui-se com a transferência da comparticipação do Governo da República. Portanto, digamos que este é um bom prenúncio para 2021, ou seja, os seus planos, embora condicionados, acha que vão conseguir concretizar-se? Bom, em larga medida, se necessário foi nós projetarmos recursos na situação da pandemia e na situação de confinamento para apoio social e para apoio às empresas, também não é menos verdade que naquelas que são as funções, digamos, globais da autarquia, não as deixamos para trás. E, portanto, muito do trabalho que era possível fazer do ponto de vista administrativo, burocrático e de trabalho de todas as áreas que não confinaram, nomeadamente a componente de construção civil, naturalmente essas partes não pararam. Falo do caso do bairro americano de Santa Rita, que já temos metade do dossiê concluído, falta duas tranches, falta concluir a legalização e passar à fase fundamental do dossiê, que é promover a venda dos lotes às respectivas famílias para que cada família fique com a sua situação devidamente legalizada. Este é o objetivo final, este é o objetivo da intervenção pública da Câmara Municipal, mas além deste dossiê temos tantos outros dossiês que não pararam com a situação de pandemia, também na área da habitação, falo do bairro das Pedreiras em frente ao aeroporto, falo também da urbanização custos controlados em São Brás, que também teve aqui um bom desfecho, mas além das componentes também da habitação, tivemos também aqui na componente económica, aquilo que é o maior investimento do atual mandato, também um dossiê bastante antigo, com mais de 20 anos, o Parque Empresarial da Vila das Lajes, em que estamos em fase final da aquisição de terrenos, a obra já está adjudicada e ainda no primeiro trimestre de 2021 verá o início dessas obras. Portanto, temos aqui a falar de dossiês
que tem orçamentos de milhões de euros, que é muito investimento público, mas que é investimento crucial. Claro que quando nós fazemos esses investimentos estruturantes, esses investimentos não podem parar. Naturalmente tiveram alguns abrandamentos, naturalmente foi mais demorada a sua resolução se não tivéssemos tido a pandemia do que com uma situação de pandemia, mas não pararam. E o que é fundamental é aqueles que são os nossos objetivos, nós não o pararmos para continuarmos a desenvolver o Conselho da Praia da Vitória. Gestor, contudo, há dossiês que se arrastam no tempo e que são de interesse vital para a Praia da Vitória. A Aerogar vai ficar pronta, o terminal de carga, o novo terminal de carga do Aeroporto das Lajes, mas ainda há pendentes o Porto da Praia da Vitória e há o concurso para a concessão do Porto. São dois aspectos fundamentais. Um é o cais de cruzeiros, portanto, para, enfim, dar uma outra porta de entrada para quem procura a Praia da Vitória, e outra que é, digamos, a concretização demasiado tardia, diria eu, face ao número de anos que tem o Porto Oceânico da Praia da Vitória, uma utilização totalmente aproveitada daquela infraestrutura. Sim, sem dúvida. São Portanto, dossiês que não são dependência da Câmara, é preciso que se diga, mas a Câmara é parte interessada. Exatamente, portanto, são assuntos que não estão na alçada direta da Câmara Municipal, portanto, a Câmara Municipal nessa matéria tem o poder de reivindicar, o poder de ser cooperante, de estabelecer parcerias, de apoiar aquelas também que sejam as decisões a implementar. Portanto, tivemos aqui uma alteração da componente governativa. Para já solicitei ao Sr. Presidente do Governo uma audiência em que aguardo o seu agendamento para podermos discutir também esses assuntos, porque é fundamental para nós também, neste momento, percebermos qual é a orientação que o Governo Regional pretende dar a esses assuntos, porque para já não se conhece orientações nesse sentido. Portanto, o programa de governo que foi aprovado e que é público é muito pouco esclarecedor relativamente a esses eixos de intervenção. Aguardamos também com expectativa aquele que será o primeiro orçamento deste Governo Regional, que deverá ser apresentado já durante o mês de fevereiro, portanto aguardamos com enorme expectativa que respostas dará a esses assuntos, mas é importante também percebermos qual é a orientação política, quais são os objetivos do Governo Regional relativamente a esses assuntos. Portanto, não gostaria também de alongar-me em comentários sem dar também o benefício da dúvida e sem perceber também qual é a real opinião do Sr. Presidente do Governo sobre esses assuntos, se pretende efetivamente desenvolver o projeto do novo cais de cruzeiros para a Praia da Vitória ou não, se pretende desenvolver e abrir o concurso público internacional para o Porto Comercial, em que moldes e em que termos. Portanto, essas são questões que, sem também a Câmara Municipal e eu em particular ter uma resposta efetiva, seja ela qual for, da parte do Sr. Presidente do Governo e do Governo Regional, portanto, também não gostaria de alongar-me em comentários. O que é certo, e que isto é uma posição firme da Câmara Municipal, nós entendemos que o cais de cruzeiros deve ser desenvolvido, deve ser construído no Porto Americano, na Baía da Praia de Vitória, e que deve ser construído em estreito cuidado com a situação ambiental da nossa baía, em especial dos areais e o areal da praia. Portanto, é fundamental que haja também um estudo de impacto ambiental nessa matéria. Queremos um cais de cruzeiros, mas queremos um cais de cruzeiros que seja sustentável ambientalmente nessa matéria. E relativamente ao concurso para a gestão do Porto Comercial da Praia da Vitória, entendemos que deve ser lançado o mais rapidamente possível o concurso público internacional para a sua gestão e que ele deve comportar sempre a qualidade e a sustentabilidade ambiental da nossa baía. Ou seja, também não aceitamos de forma alguma, esse é também um ponto claro, que haja uma concessão com, digamos, um custo ambiental para a nossa baía, em particular para os nossos areais e para a prática da época balneária e para a prática de desportos náuticos na nossa baía. Essas são, digamos, linhas vermelhas da minha parte e da equipa que lidera. Há outras questões que também não sendo diretamente a responsabilidade da Câmara, mas que fazem parte do núcleo de preocupações da Câmara. Estou a falar da base aérea das Lajes. Acha que a mudança de poder nos Estados Unidos, a transição de Trump para Joe Biden, poderá mudar a posição
dos norte-americanos em relação à utilização da base. Porque eu digo isto porque, entretanto, apesar da administração Trump, durante a administração Trump, chegaram a colocar-se várias possibilidades para um uso militar mais efetivo por parte das tropas norte-americanas desta estrutura que aqui está. Isto é um sinal de que os militares não se esqueceram que as lajes estão aqui. Bom, sem qualquer intenção de análise da situação política interna dos Estados Unidos ou de qualquer simpatia ou não com as diversas administrações, que não, creio que não é esse o objetivo da questão, tem a ver precisamente com aquele que é o impacto no nosso Conselho, no Conselho da Praia da Vitória e na Ilha Terceira. Creio que a história recente da presença norte-americana na base das Lajes é bastante clara da distinção e da diferença, ou até mesmo do distanciamento, que existem entre aquela que é a prática da posição do destacamento norte-americano na base das Lajes e aquilo que é, digamos, as orientações políticas da administração norte-americana e da presidência dos Estados Unidos da América. Recordo que e para fazermos aqui talvez para dar a entender talvez aquilo que acabei de dizer, recordo que durante a administração Obama, com o presidente Obama, tínhamos uma administração que pugnava e era bastante regular os discursos do presidente Obama com preocupações e sensibilização ambiental, o Acordo de Paris, também a sensibilização para com os trabalhadores, para com todas as questões, para com o Atlântico, para com a NATO. Mas o que é certo é que, independentemente desses discursos, digamos, macropolíticos ou de grande dimensão política, aquilo que aconteceu aqui localmente na base das Lajes foi precisamente o inverso. Durante a administração Obama tivemos uma degradação da situação ambiental sem resposta por parte dos norte-americanos, tivemos o downsizing da base das Lajes, tivemos uma redução do investimento norte-americano no nosso território e na base das Lajes, e portanto tivemos aqui, digamos, uma diminuição da importância que os Estados Unidos davam à base das Lajes. Do outro lado, também a história recente ensina-nos que, com a administração Trump, tínhamos um presidente que tinha um discurso muito crítico das questões das alterações ambientais, muito crítico do Acordo de Paris, da sustentabilidade ambiental, que sempre olhou para a NATO como uma entidade, nas palavras dele, creio que usou várias vezes essa expressão, que estava de alguma forma desfasada no tempo, que não estava atual, portanto, sempre com um discurso que desvalorizava a relação com a União Europeia, que desvalorizava a relação com o Atlântico, e, portanto, mas o que é certo é que, localmente, o que aconteceu aqui na Praia de Vitória, é que foi precisamente na administração Trump que tivemos algumas evoluções do ponto de vista daquilo que era a ação dos Estados Unidos na sua pegada ambiental do nosso território, e é também com a administração Trump que começa a haver, efetivamente, alguma não uma recuperação que não aconteceu de todo, mas digamos o parar da tendência de evolução negativa do número de trabalhadores, da atividade da base das lajes, e começou a haver aqui e acolá algum crescimento de atividade e de projeção da base das lajes. Com isto, resumindo globalmente, o que é que eu quero dizer? Não é pela orientação política global das administrações dos Estados Unidos e do seu presidente ser num sentido que aquilo que acontece aqui seja propriamente no mesmo sentido. E, portanto, respondendo à pergunta diretamente, aquilo que nós sabemos do novo presidente dos Estados Unidos é que é um presidente com uma elevada sensibilidade para a Europa, com uma elevada sensibilidade para os assuntos do Atlântico, para a importância que a NATO e o quadro da NATO tem para o mundo e em especial para a nossa zona de influência, que é o Atlântico Norte, é onde nós estamos localizados. Sem sombra de dúvida que isto é bastante patente nos seus discursos, na sua orientação política, naquilo que creio serão os objetivos da sua administração. Agora, quer isto dizer que no nosso território, na Praia da Vitória, na base das Lajes, haverá mudanças por causa disso? Portanto, aquela que é a história recente não nos diz que seja assim tão matemático quanto isso. Portanto, vamos aguardar, vamos manter os canais diplomáticos que estão acessíveis à Câmara Municipal para podermos efetivamente corresponder e saber a resposta efetiva a essas questões.